Como antecipou ontem aqui o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Portugal, o Instituto divulgou hoje mais um levantamento nacional, desta vez agora sobre o índice de aprovação e desaprovação do governo Lula. E a pesquisa mostra que nem tudo são flores na rotina ali do presidente da República. É mais uma pesquisa que mostra um declínio acentuado na sua aprovação, na sua imagem, e ele chegou a uma situação bem pior, ainda pior, do que aquela retratada na sexta-feira passada pelo Datafolha. De acordo com o Paraná Pesquisa, agora já são 55% dos brasileiros que desaprovam o governo Lula, enquanto 42% o aprovam. Essa diferença é das maiores até agora verificada, 13 pontos percentuais entre aprovação e desaprovação. Aquela boca do jacaré, na desaprovação sobe e a aprovação desce, e isso tem preocupado muito o governo, o Palácio do Planalto, né? Também impressionam os números detalhados do crescimento da rejeição ao petista. A gente vai no detalhe e verifica que, por exemplo, 45% avaliam o governo como ruim e péssimo. Em contraposição, há apenas 28,8% que consideram a sua administração petista, ótima ou boa. É uma diferença desfavorável de Lula, que chega a 16,2% das intenções, enfim, dessa avaliação, como a gente vê aí no quadro. Separando a pesquisa entre regiões, né, a gente observa que a situação de desaprovação de Lula também é bastante acentuada no norte, no centro-oeste, no sudeste e do sul. Somente o nordeste continua salvando ou livrando a pátria ali do PT, né? Mas embora tenha diminuído o número o percentual de aprovação do governo Lula, nunca foi tão próxima a distância entre os que aprovam e desaprovam na região nordeste. No norte e no centro-oeste, 2/3 dos brasileiros que vivem nessas regiões reprovam Lula. São cerca de 60%. Nos estados do sudeste, onde estão aqueles mais populosos, né, e de maior influência política, como São Paulo e Minas Gerais, também quase 60%, 58,5% reprovam o governo Lula. Bom, o fato no Nordeste, como eu disse, se inverte, né? A aprovação é de 55%, antes chegou a quase 70%, e a reprovação está em 42 pontos percentuais. Bom, de acordo com o levantamento, Lula é fortemente desaprovado em todas as faixas etárias, atingindo o máximo de 62% entre os eleitores de 24 a 35 anos. É quando as pessoas estão no auge ali, né? E também, somente na faixa etária superior aos 60 anos, é que se inverte essa situação, curiosamente, né? Os idosos, 51%, pouco mais de 51%, aprovam o governo Lula, contra 43,6% que o desaprovam. Também do nível de escolaridade, se confirma aquela influência que o atual presidente tem entre as pessoas mais pobres, mais desinformadas, e quem tem no máximo como nível de escolaridade o ensino fundamental, esses aprovam o governo Lula, 51% contra 45,3% que o desaprovam. Também nunca esteve tão próxima, tão reduzida essa diferença. O governo Lula é desaprovado majoritariamente por todos que frequentaram os bancos escolares, seja no ensino médio, quase 60% de rejeição, ou de nível superior, com 60,7% de desaprovação do governo Lula. Ele também é desaprovado por 57% dos que trabalham, sim, da classe trabalhadora. É claro que aí se inclui também empresários, enfim, as pessoas que estão na informalidade. 57,8% dos que ralam neste país também rejeitam, reprovam, desaprovam o governo Lula, apenas 39% o aprovam. E também entre os que não trabalham, que estão na inatividade, ou porque estão aposentados, ou porque estão desempregados, também a maioria desaprova o governo Lula. A situação é muito difícil do ponto de vista do declínio da popularidade, mas é preciso lembrar sempre
que o presidente Lula já passou por momentos também igualmente difíceis, como, por exemplo, na época do Mensalão. Quem é que se lembra disso, né? Na época do Mensalão, a oposição decidiu não insistir no processo de impeachment do Lula, na suposição de que seria melhor deixá-lo sangrar até a eleição seguinte. O que aconteceu é que ele se recuperou antes que a eleição chegasse e, portanto, se isso acontecer novamente, não será exatamente uma novidade. Agora, o problema, além dessa inoperância toda do governo, nós temos que lembrar do saudoso professor Gaudêncio Torquato, jornalista, que tinha uma tese do Boba Coca. Há muito tempo ele falou isso aqui no Jornal Gente, para o Zé Paulo, para o Salomão, para nós, que é a questão do bolso, barriga, coração, cabeça, né? Bolso cheio, deixa a barriga quentinha, aquece o coração e aí com cabeça você aprova o político, o que está bem distante da realidade do brasileiro com essa alta de preço do café, do ovo, da gasolina, ou seja, tudo aumentando e o presidente Lula sem alguma opção, sem alguma sinalização para a população de que vai conseguir colocar um freio nisso, né? Porque as atitudes tomadas, elas são de encontro e na contramão do que recomendam os especialistas. Aliás, né, o momento econômico era diferente, não é, Pedro? No Lula 1 foi blindado das repercussões mais graves do escândalo do Mensalão, justamente porque naquele momento a economia crescia muito. Era outro momento internacional, boom de commodities, coisa que hoje não se replica. E acho que não vai se replicar tão cedo. Não existe um grande escândalo afetando o governo hoje, mas também a cobrança em relação à entrega é que está mais forte. Aliás, a gente vai chamar aqui para a nossa conversa o economista Paulo Rabelo de Castro, colunista do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, ex-presidente do BNDES e do IBGE, para falar justamente sobre efeito das pesquisas, tanto essas de popularidade como os vários cenários em aberto para 2026 sobre a nossa pobre economia, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Jornal Gente, bom dia, bancada, um prazer estar aqui de volta. De fato, Thaís, o presidente está cercado pelas suas próprias contradições e limitações. Contradições porque ele é o principal líder de um partido cuja ideologia não casa com a sua prática. O PT sempre defendeu um maior intervencionismo econômico e uma assistência crescente, mesmo às custas de desestímulo ao trabalho. É um partido essencialmente assistencialista e intervencionista. E isto hoje representa uma contradição, porque a demanda da sociedade não é por mais assistência. Óbvio que ainda existem alguns bolsões de pessoas desatendidas, mas por erros nas definições de elegibilidade aos programas, aos múltiplos programas de Bolsa Família, Auxílio Gás e tantos outros que só no plano federal enchem o orçamento público. Então, de fato, a população hoje ela está basicamente mais do que assistida. O que não há é o estímulo ao trabalho. E as pessoas que trabalham, principalmente carteira assinada, se ressentem de que são hoje menos prestigiadas do que os encostados, do que aqueles que vivem do auxílio governamental. Isso é uma grande contradição e isso começa a repercutir nas pesquisas de aprovação, desaprovação. E é uma coisa curiosa, porque por mais que eu não diria que isso representa uma compra da cabeça de uma pessoa, uma compra de voto, mas é um gesto, todo gesto de assistência é um gesto que desperta enorme simpatia. Quem não gosta de receber um cheque limpinho em casa sem fazer nada, a não ser se apresentar? E são milhões e milhões, são dezenas de milhões de brasileiros que são hoje agraciados. Diga-se de passagem, todo mundo tem culpa nesse cartório, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que ao final do processo do Covid elevou para R$ 600
a Bolsa Família, mas não colocou uma cláusula. Isto aqui é enquanto os efeitos da Covid se manifestam, mas é provisório. De forma que o Brasil tornou esses efeitos assistenciais de provisórios, passando a permanente. Todo mundo que trabalha, acorda cedo e rala, está muito desagradado com isso. E o Cláudio Humberto acabou de mostrar uma planilha em que mostra que quase 60% dos que trabalham, dos que ralam, são aqueles que desaprovam hoje o governo Lula. Então, essa é uma grande contradição, que segue-se também a limitação. Você falou que hoje não há um boom de commodities, não há mesmo. Hoje o agronegócio, embora esteja aí prometendo uma safra muito boa, felizmente, graças a Deus, que vai, de uma certa forma, controlar a subida quase desenfreada do custo de vida, da carestia, do preço dos alimentos, já não dá a alegria que deu naquele início dos anos 2000, quando a China comprava desbragadamente não só produtos alimentares para uma população cuja renda crescia muito rápido, a renda chinesa. Hoje ela está um pouco mais crescendo, mas crescendo mais devagar. E também, diga-se de passagem, vamos lembrar, os preços das commodities minerais, o campeão era o minério de ferro, atingiu perto de $200 a tonelada. Isso não é a realidade de hoje e, portanto, Lula está limitado a não ter esses bônus do exterior. Além do mais, tem uma limitação da idade também, que chega para todo mundo. E hoje, o Lula de hoje não é nem palidamente o homem bem disposto que já governou o país antes. Mesmo que hoje esteja um pouco mais bem informado, eu não diria preparado, mas bem informado, ele hoje é um sujeito que está mais para pegar leve, vamos dizer assim. Então, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, como sempre. O que eu gostaria de saber é como é que o senhor vê, assim, a gente vê o Lula meio assim, né, sem aquele vigor de antes e está confundindo algumas coisas e tudo mais. Há indicadores da economia, no entanto, apesar de todas as críticas, que deixam o governo todo pimpão, né? Eu falo do nível de desemprego, é claro que tem todos aqueles expurgos na conta, no cálculo do desemprego que dá uma maquiada, tem isso Sim. também, sem dúvida, mas assim, tem lá o PIB crescendo, expectativa de crescimento, expectativa de 3%, mais ou menos, por aí e tal. Como é que se explica isso? Como é que a economia está tão, apesar desses dados, né, desses índices, indicadores bastante animadores? Eu vou no supermercado, como eu faço toda semana, não há uma única semana que eu pague menos pelas mesmas compras, ou pague ao menos o mesmo valor pelas mesmas compras, está sempre aumentando. Isso também a gente percebe no desemprego. Ontem eu estava ouvindo entrevistas de pessoas desesperadas que há meses não conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Mas está lá, o desemprego nunca esteve tão baixo, etc. e tal. O que é que está acontecendo, né? São dois Brasis? Não são dois Brasis, Cláudio, mas a sua pergunta é muito curiosa, é interessante, porque são as perguntas que as pessoas se fazem, aqueles que nos acompanham aqui diuturnamente na nossa conversa Jornal Gente. E eu vou dar uma explicaçãozinha sobre, por exemplo, por que o índice de desemprego na faixa de 6% hoje do IBGE, que é o desemprego formal, ele está, assim, apontando uma posição de um quase pleno emprego, porque sempre há um desemprego, diga-se passagem, residual, num país onde muitas pessoas não têm a habilitação, o preparo, a capacitação e ficam, como você disse, é o caso do indivíduo que fazia o depoimento, que procurava há meses, provavelmente está procurando errado dentro de uma capacitação equivocada, e aí ele não vai se colocar nunca. Mas veja, esse índice do IBGE representa
a quantidade de pessoas que na semana anterior e, portanto, até a semana anterior à pesquisa que vai a campo mensalmente pelo IBGE, faz a pergunta para o respondente da seguinte forma: você esteve buscando ativamente trabalho até o presente momento, desde a semana anterior ou um pouco mais atrás? A pergunta é mais ou menos essa. Se ele disser não, o que acontece com milhões de pessoas que, estando já acobertadas pelo Bolsa Família, por outros mecanismos de assistência, já não estão procurando ativamente o mercado de trabalho. Portanto, todos aqueles que respondem não a essa pergunta não constituem parte da população dita economicamente ativa e, portanto, cai, por assim dizer, o denominador dessa fração. Ou seja, aquilo que seria, se elas tivessem esses milhões a mais respondessem sim, não estou procurando muito porque eu estou encostado, mas eu até que estou procurando. Se tivesse essa pergunta, a coluna do meio, a nossa taxa de desemprego já ia subir para 9%, 12%. E existe um outro índice que é menos verificado e menos comentado, até acho que aqui no Jornal Gente devemos citar mais, que é o índice de subutilização da mão de obra. E esse é de 2 dígitos. Se eu não me engano, ele está na faixa de 15%, 16%. Ou seja, muita gente que oscila entre estar no mercado de trabalho e não estar. Portanto, de fato, o Brasil hoje tem mais postos de trabalho do que tinha, milhões a mais do que tinha no período difícil da Covid, mas não é nenhuma Brastemp. Não é? O Brasil, na realidade, está demonstrando um quase pleno emprego porque existem milhões de pessoas que, eu repito, estão diante dessa nova quase que distorção social, não quero usar a palavra doença social, mas é quase uma enfermidade social, que é a promoção do ócio, a promoção do desemprego consentido. Não é? As pessoas que preferem ficar fora do mercado de trabalho. Há também muitas que estão por conta própria, que preferem, e eu ouço isso todos os dias, Cláudio, empresários que reclamam de hoje não conseguirem mais assinar uma carteira. Eu mesmo tenho uma pessoa da família que em Minas, na cidade de Juiz de Fora, abriu um belo restaurante. Principal problema dessa empresária: assinar carteira daqueles que colaboram no restaurante. Uma boa quantidade se apresenta, mas como já tem um cheque de encosto, prefere não ter a carteira assinada. Ela, por outro lado, sofre fiscalização. Não pode ter gente sem carteira assinada. Esse é o Brasil. Pois é. E, portanto, ela fica tendo dificuldade de empregar pessoas porque quem se habilita quer um emprego flexível, quer um outro tipo de arranjo. Nós estamos na véspera de fazer uma radical revisão, uma nova reforma do trabalho, flexibilizando ainda mais essas relações, pensando inteligentemente a proteção efetiva do trabalhador e, ao mesmo tempo, temos que rever essas situações de estímulo ao ócio, estímulo àqueles que ganham sem trabalhar. Isso também te explica por que há mais demanda do que há trabalho e oferta, porque o trabalho resulta em produção. Se existe mais gente com dinheiro no bolso do que gente que trabalhou para ter esse dinheiro no bolso, há um desequilíbrio entre a quantidade de moedas que demandam produtos, inclusive alimentos, e aqueles que estão a produzir alimentos, bens industriais e serviços, ou seja, tem mais demanda do que produção. Esse desequilíbrio é o que a gente chama de pressão inflacionária. E vai continuar acontecendo, porque o primeiro a desequilibrar a relação entre a demanda e a quantidade de produção é o grande encostado desse país, que chama-se governo. Brasília, reunião de uma multidão de encostados. E eu digo isso com um certo grau de indignação,
porque eles são produtores de um ócio, inclusive, danoso para o país. Verdade. Professor Paulo, tenho certeza que o senhor está trazendo aqui a voz de muitos empreendedores, empresários que estão nos acompanhando, que nos demandam sobre esse tipo de debate. O senhor trouxe aqui com muita propriedade pontos interessantes, além daqueles que também reclamam da falta de qualificação. Ele diz, eu tenho vaga, faço entrevistas, não consigo preencher essas vagas, porque não há qualificação mínima para o preenchimento dessas vagas, mas nós vamos voltar a esse assunto. Aliás, essa questão trabalhista vai ser abordada em breve com mais profundidade aqui no Jornal Gente, nas próximas edições. Agradeço ao senhor pela participação de hoje. Se você me permite, claro, por favor. Dizer que o IBGE também é muito rico de informações para mostrar esse ponto da capacitação, porque normalmente a taxa de desemprego média não reflete a taxa de desemprego de alguns subgrupos, como os mais jovens. Os mais jovens têm o dobro ou o triplo da taxa de desemprego, porque eles têm que ser mais incentivados no primeiro emprego, que não devia ser onerado por encargos trabalhistas, não desta forma, e eles estão também precisando de mais capacitação, que não tem. Portanto, nós estamos aí desequilibrados entre um Brasil que quer trabalhar e um Brasil crescentemente que quer ficar encostado, e gerando uma animosidade entre os que trabalham e os que esperam que os outros os sustentem. Professor Paulo Rabelo de Castro, obrigada, hein, professor? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Uma ótima semana, bancada. Obrigada.